E aí, já descobriu qual é o super alimento de hoje aqui do Vida e Saúde? Já? Não? Então calma aí, eu vou dar mais algumas dicas aqui. Olha, esse super alimento é proveniente de uma planta que pode ser encontrada com mais facilidade na região andina do Peru. Essa dica é muito preciosa. Esse superalimento também pode ser consumido com alimentos crus, cozidos, processados. E ele é tão importante e poderoso nutricionalmente que a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou em 2013 como o Ano Internacional da... Olha aqui, vem comigo. Tcharam! Estamos falando da quinoa ou quinoa, como você quiser chamar. Nós temos aqui 3 versões do grãozinho, 3 versões de cores, né? Mas a gente tem também 3 opções de consumo: farinha, o floquinho e o grão. Olha que riqueza, gente! Tão pequenininho e tão poderoso o nosso super alimento de hoje, quinoa. Você já comeu quinoa? Você já experimentou? Sabe do que eu estou falando? Gostou? Será que você ficou traumatizado? Porque tem alguns alimentos que a gente às vezes experimenta do jeito errado, no preparo que de repente que não combinou, e aí a gente nunca mais quer provar. Mas para! Hoje eu quero convidar você para entender tudo que tem dentro dessa usina aqui, desse grãozinho. E você vai ter que me prometer também que vai experimentar a quinoa de uma maneira diferente. Bora? Tá lançado o desafio? A começar pela receita de hoje, que vai trazer uma proposta interessante para você usar. E a gente quer entender aqui como a gente pode usar a quinoa, consumindo os seus benefícios na nossa vida. E para isso a gente convidou a nutricionista a doutora Nádia Costa para nos ajudar nessas questões. Agora é o seguinte, você tem o hábito de utilizar a quinoa já no seu dia a dia? Mais uma vez a gente quer que você participe da nossa enquete usando #sim, eu uso quinoa, conheço, gosto, ou hashtag não, nunca provei, ou não gosto de usar, já provei, não gosto. Eu quero saber a sua resposta, manda pra gente no nosso WhatsApp que está aparecendo aqui. E se você quiser anotar agora, o nosso número é 12 98266 0004. Dá para usar o QR Code aqui no cantinho, ó. Você vai escaneia ele com a câmera do seu celular e você vai ser levado para o nosso contato e vai poder usar o seu hashtag sim, eu uso quinoa, ou não uso quinoa ou quinoa, tanto faz, os dois jeitos estão certos. Combinado? Tô esperando, hein, gente? Agora sim, com a nossa profissional do dia, doutora Nádia Costa. Bem-vinda, tudo bem, doutora? Oi, Teru, boa tarde, tudo bem? Obrigada. Eu estou muito contente com a sua participação aqui, porque esse é um grãozinho que eu já tenho ouvido falar há algum tempo. Eu lembro que quando chegou aqui no Brasil aquela febre do alto consumo da quinoa, ele era super caro, mas agora a gente tem ele mais acessível já, né? Sim, Teru, ele tem um valor mais acessível e eu sempre falo para os pacientes conseguirem tentar incluir a quinoa em algum momento aí do dia. E indico para todas as idades, indico para os bebês, na hora da papinha, substituir o cereal, né? A quinoa, ela tem um valor nutricional comparado ao leite materno, ela é rica em vários nutrientes, então eu indico sempre a quinoa. Ah, vai ter que falar melhor pra gente desses nutrientes, doutora, porque a gente já percebeu aqui pelo nosso display que dá para usar quinoa de muitas maneiras. Mas vamos falar dos nutrientes primeiro, porque eu, quando conheço do potencial de alguma coisa, eu tenho mais vontade de consumir. Teru, a quinoa, ela é considerada um cereal rico em proteína. Muitas pessoas acabam confundindo a quinoa para substituir um grão, como se fosse um alimento proteico. Não, ela é um cereal, tem o valor nutricional de cereais, mas rico em proteína, assim como a aveia, o germe de trigo, o próprio trigo, né? Integral, ele é considerado um cereal rico em proteína. Só que os valores de micronutrientes da quinoa são muito grandes. Ela tem o dobro de magnésio para a quantidade de cálcio. Isso é excelente para a formação de massa óssea. Ela tem bastante ferro. Ela tem vários polifenóis, vários fitoquímicos que são compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, ela é um alimento muito rico que pode substituir o cereal na hora da refeição. Tá. Agora, quem está assistindo a gente agora e nunca provou a quinoa,
deve estar se perguntando do sabor da quinoa. A gente não tem nada para comparar esse sabor, né, doutora? Não, mas ela tem um sabor característico comparado ao sabor de uma aveia, é um sabor mais suave, né, Teru? Para quem já provou, vai saber que é um sabor mais suave de um cereal. E o que você adicionar junto com a quinoa, ela vai acabar perdendo o sabor ali, porque é bem suave. É neutro, dá pra gente usar. Tem gente que, por exemplo, que acaba substituindo o arroz integral, por exemplo, por quinoa por um determinado período. Aliás, essa troca é válida, doutora? Pode fazer? É sim, Teru. Ela pode substituir o arroz integral, ela pode ser utilizada junto no cozimento com o arroz branco, para quem tiver um pouquinho mais de resistência em consumir o arroz integral. Ela pode ser consumida sozinha no lugar do arroz. Pode ser adicionada em várias preparações. Vamos falar do jeito certo de preparar a quinoa, doutora? Porque o feijão, por exemplo, se a gente cozinha ele sem deixar de molho, a gente está prejudicando a absorção, certo? Com a quinoa também rola a mesma história? Isso. O feijão ele vai ter os fitatos, né? E a quinoa também. Então, esses fitatos é uma proteção natural da planta para que o alimento não perca os nutrientes durante o crescimento da planta, né? Então, a gente precisa deixar a quinoa de molho na água quente por 15 minutos antes de preparar. Vai desprezar essa água e aí que você vai cozinhar a quinoa. Com isso, a gente absorve melhor os nutrientes da quinoa, né? Tem uma biodisponibilidade maior desses nutrientes. Então, sempre deixar ela de molho na água quente por 15 minutos. Bacana. E aí depois cozinha como se fosse o arroz, só que o cozimento é bem mais rápido. Tem gente que cozinha quando percebe que ela já está macia, experimenta ali, ou ela solta uma hastezinha como se fosse o arroba. Acho que eu quero mostrar aqui, não sei se eu consigo mostrar aqui de cima. Bedak, Max, olha aqui, porque ele solta uma hastezinha. Aqui, olha, dá pra ver? Bem pequenininha, indicando que já tá cozido, tá? Bem pequenininha. Agora é o seguinte, tem gente aqui comentando com a gente, doutora, que usa a quinoa, os grãozinhos crus na salada. Só que eles são duros, né? Eu nunca consumi cru, aliás, eu já experimentei cru em cima do pão. As pessoas assam o pão e colocam a quinoa para enfeitar. E acaba que é bem dura para mastigar. Eu não indico, Teru. Se for para consumir, se quiser consumir alguma coisa na salada, eu prefiro que seja a quinoa na forma de flocos, tá? Ela vai ter uma melhor absorção dos nutrientes. A quinoa em grão, além dela ser um pouquinho durinha, né? Um pouquinho ruim de mastigar, a gente não vai conseguir absorver os nutrientes dela e a gente vai estar praticamente desperdiçando aí alguns nutrientes. Então, sempre cozinhar ela antes de adicionar se for consumir o grão. Tá. O farelo, né, ou a farinha, aí já não tem problema. Ok, a gente está com duas opções aqui, olha, uma salada de frutas com flocos, quinoa em flocos, que é o grão prensado, então não tem problema comer desse jeito. E a gente está com essa segunda opção aqui, que a quinoa foi cozida, dá para cozinhar em grande quantidade, armazenar na geladeira ou congelar, e aí só ir adicionando na sopa. Dá para fazer mingau, dá para fazer vitamina, dá para comer no iogurte, dá para comer na panqueca. Tem uma melhor maneira? Pode falar, doutora. Desculpa. Ela pode rechear um sanduíche, você pode misturar com vinagrete e misturar no sanduíche. Ela pode fazer parte de uma sopa, né? Você pode até complementar com uma proteína, seja uma proteína animal, seja uma proteína vegetal, seja um ovo. Mas eu sempre passo para os pacientes uma sopinha de tomate com a quinoa em grão. Ela vai cozinhar ali junto, ainda tem o licopeno do tomate. Sempre adicionar também a quinoa em flocos sobre as frutas que a gente deve comer sempre no café da manhã, no meio da manhã ou no meio da tarde. Os bebezinhos, né, na hora da papinha, vai substituir o arroz, o cereal pela quinoa, vai fazer um mingau com leite de cereais, com leite de castanhas, pode colocar a farinha da quinoa, a quinoa em flocos, então ela é muito versátil. Tá. Última dica de preparo da quinoa ainda que eu quero te mostrar é quando eu vou preparar em casa, doutor, eu pego num escorredor, né, ou numa peneira e eu esfrego muito essa quinoa com a água corrente. Então eu lavo bem antes de deixar de molho e aí quando a gente deixa de molho,
ela cozinha em cerca de 15 minutos, já vai estar pronta, já vai estar macia. Agora chegou uma interação que a gente quer trazer na tela do Vida e Saúde, tem gente participando aqui, aproveitando. Fernando Muniz, ele está querendo saber se tem diferença nutricional entre a quinoa branca, a vermelha e a preta, doutora. Ela pode ter um pouquinho de diferença, Teru, na questão dos fitoquímicos ali, dos flavonoides, que vão dar esse pigmento mais escuro para o grão da quinoa. Mas o valor nutricional ali da quantidade de proteína, da quantidade de magnésio, ela vai ser praticamente a mesma entre essas três cores. A informação que eu tenho é que a quinoa branca, ela é mais pura do que as outras ali, é a primeira que é colhida, né, na hora da colheita ali. Mas qualquer quinoa vai ser bem-vinda. Tá bom, tá bom. Agora vem cá, gente. Vamos destrinchar os benefícios do consumo de quinoa? Vem comigo porque, ó, vou começar com esse aqui. Ela reduz o colesterol, ajuda a reduzir o colesterol. Por quê, doutora? Ela vai ajudar a reduzir o colesterol, Teru, também pelo teor de proteína, né? A quinoa, por ser um cereal integral, ela tem a fonte de fibra na casca do grão, no meio do grão ali também, né? Então, a fibra tem essa propriedade de ter uma fermentação ali intestinal e de um processo aí longo, mas reduzindo a produção desse colesterol também, né? Por carregar um pouquinho dessa gordura ruim, fazer essa digestão. E também pelos fitoquímicos que a quinoa apresenta. Ela tem vários fitoesteróis, polifenóis, que são compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que vão contribuir para que essa gordura ruim não inflame, para que não produza essa gordura pelo fígado. Muito então, bem. São vários mecanismos que a quinoa vai contribuir para reduzir o colesterol. Eu vou seguir a mesma linha aqui, porque também se sabe que ela ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Segue a mesma linha, doutora? É pela quantidade de fibras? É pela quantidade de fibras, é por ser um alimento integral e é também por ter esses fitoquímicos. Sempre quando um alimento é funcional, ter um alimento integral, ele vai ter uma série de fitoquímicos, de compostos bioativos, além desses nutrientes, todos esses compostos vão ter ações anti-inflamatórias, então também vai contribuir para reduzir essas doenças do coração. Vamos para mais um benefício aqui, doutora. Por que ela ajuda no fortalecimento muscular? Pela quantidade de magnésio. Magnésio é um mineral, né, muito rico no nosso organismo e que infelizmente as pessoas ingerem numa quantidade pouca, porque a gente vai ter bastante magnésio nos alimentos integrais, nos grãos, né, nas castanhas, as pessoas acabam consumindo menos desse grão, né, desse nutriente. O magnésio, que a gente vai ter muito na quinoa, é responsável pelo relaxamento muscular, pela condução, né, da contração muscular, ele vai fazer parte da contração muscular. Então, é devido ao magnésio da quinoa. Maravilha! Lembrando que a quinoa, a doutora acabou de trazer aqui pra gente, que é um alimento que faz parte do grupo de cereais. Então, tem proteína sim, mas é um cereal, gente. Ela previne doenças como a osteoporose e a hipertensão. Justamente pela quantidade de cálcio e de magnésio. Eu sempre falo que a prevenção de osteoporose, a gente tem que pensar não só no cálcio, mas no magnésio, né? Quando a gente vai ver a formação de massa óssea, às vezes a gente vai precisar o dobro da quantidade de magnésio para a quantidade de cálcio para formar massa óssea. Então, é por esses dois nutrientes aí que vão prevenir a osteoporose. E, gente, olha só que legal, dá pra... tô pensando nos mais idosos, né, que tem essa perda, ou nem precisa ser idoso, você que está acima dos 40 já vai sentir essa queda, esse declínio da massa óssea, mais ou menos, né, de acordo com cada um. Então, a quinoa dá para ser colocada numa sopa, dá para colocar num hambúrguer, ela dá para fazer uma vitamina, é versátil, doutora. É versátil, Teru, e eu esqueci de falar da hipertensão. O magnésio é um nutriente muito importante para reduzir pressão arterial, justamente por ele ser um relaxante muscular. A pressão da nossa veia, né? O magnésio vai fazer com que a gente relaxe a nossa artéria, relaxe essa tensão muscular dentro do vaso.
Por isso que o magnésio também é considerado um nutriente que ajuda a reduzir pressão arterial. Agora é o seguinte, antes de seguir com os nossos benefícios, quero saber se você está compartilhando aqui com a gente, se sim, você usa a quinoa no seu dia a dia, ou hashtag não, você não usa a quinoa, não tem costume, tem até curiosidade, mas de repente não está usando ainda. Responde pra gente, usa o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, ou usa o nosso WhatsApp que está passando aí também, para participar aqui da nossa enquete. A gente quer saber se você está usando ou não. Vamos a mais um benefício, gente? Olha aqui, ela auxilia no processo de cicatrização. Pelo teor de proteína da quinoa. A quinoa em 100 gramas, ela vai ter de 13 a 15 gramas de proteína, né? Isso é excelente quando a gente pensa em cicatrização. E pela quantidade dos nutrientes gerais da quinoa, né? As vitaminas, os minerais, o ferro, né? Tem bastante ferro na quinoa, então isso é excelente para a gente ter essa formação de cicatrização. Muito bom. Vamos para mais outro benefício aqui, fortalecimento dos ossos. A gente acabou de falar de prevenção de doenças como osteoporose, hipertensão e também o emagrecimento é favorecido pelo consumo de quinoa. Por quê, doutora? Ela acelera o metabolismo? Não, Teru, eu acredito que seja pelo emagrecimento, pela saciedade. Quando um alimento ele tem bastante proteína, né? Tem não bastante, mas um teor de proteína considerável e quantidade de fibra, ele sempre vai trazer mais saciedade. Então, num processo de emagrecimento, se o paciente comer um alimento rico em proteína e fibras, ele vai ter uma saciedade maior e vai comer menos, né? Não que o emagrecimento esteja relacionado com comer menos. O emagrecimento está relacionado com comer de forma adequada, mas isso ajuda a trazer saciedade. Com certeza, com certeza. E a informação que Vida e Saúde traz aqui para você é justamente para que você aprenda maneiras mais inteligentes ou maneiras mais sábias de consumir o alimento aí na sua mesa. Olha esse último benefício que a gente quer trazer aqui. Ela é recomendada para portadores de doença celíaca, porque ela não contém glúten. Isso, ela não contém glúten, é um alimento integral, né? Super natural e muito bem tolerado, Teru, não só pelo doente celíaco, mas pessoas que têm síndrome do intestino irritável, que têm uma retocolite ulcerativa, paciente que tem alguma sensibilidade intestinal, a quinoa ela é muito bem tolerada e tem uma digestibilidade muito tranquila, né? Não irrita a parede do intestino. Então, e pela produção da quinoa, ela também não é contaminada por glúten como outros cereais, né? Então, é tranquila de ser consumida também pelo doente celíaco. Maravilha, olha quanta coisa boa, né? Tá tudo em formato aqui do grãozinho. Opa, até derrubei um aqui. Muita coisa boa para a gente aproveitar desse grão. Eu quero trazer uma interação aqui no Vida e Saúde que chegou agora para a gente e que pode ser sua dúvida também. A Luana está dizendo que não conhecia a quinoa e já está querendo experimentar. Ela quer saber se tem alguma restrição ou se todo mundo pode consumir. Qual é a quantidade diária também, ela está perguntando aqui. E quero mandar um beijo para a Luana, porque eu acho que é a Luana aqui de Jacareí. A Luana, essa pergunta está representando várias dúvidas que a gente recebeu quanto a esse assunto, doutora. Será que a gente tem uma quantidade recomendada? Será que ela pode fazer mal caso a gente exceda essa quantidade? Ou, de repente, tem uma intolerância? Só se tiver uma intolerância, Teru. Essa quantidade diária, ela vai ser bem individual, né? Mas ela pode substituir, vai substituir o cereal no momento da refeição. Então, no café da manhã, ela pode substituir uma granola ou uma aveia pela quantidade da quinoa. Na hora da refeição, ela vai substituir a porção de arroz, a porção de batata ou a porção de macarrão, porque ela vai ser considerada um cereal. E todas as idades, Luana, pode consumir a quinoa, tá bom? Eu indico até para os bebezinhos ali, a partir de 7 meses, que já está fazendo a introdução da papa salgada, né? Já vai introduzir ali a quinoa, sempre deixar de molho por 15 minutos na água quente, jogar fora essa água, cozinhar a quinoa e aí vai substituir o arroz na hora da refeição. Mas todas as idades podem e devem consumir a quinoa. Bora, você tem quinoa guardada aí no seu armário?
dá uma verificada se ainda está dentro do prazo de validade e vamos cozinhar a quinoa para, de repente, consumir até entre hoje à noite e amanhã cedo. Agora, doutora, chegou aqui o resultado da nossa enquete, a gente já apurou. Olha aí, 70% das pessoas que responderam sim, usam a quinoa no seu dia a dia, enquanto que 30% disseram que não. E, doutora, esse resultado é interessante, porque enquanto a gente falou de banana, de aveia e de cacau aqui, a diferença entre os que consumiam ou não, ou entre os que querem fazer uma mudança mais saudável ou não, era muito maior. Nesse caso, a gente percebe que a quinoa ainda está assim, ainda tem espaço para crescer no consumo do brasileiro, viu? Mas que bacana, né? Vi aí que tem bastante gente que consome, que está interessada em consumir a quinoa. Isso é muito importante, é importante a gente acrescentar esses alimentos ricos todos os dias na nossa refeição, procurar sempre incluir alimentos ricos, integrais, sempre no café da manhã, no almoço, no jantar, para que a gente absorva bastante nutrientes sempre naquelas refeições, né? Já é difícil, né? Na correria do dia a dia a gente tem uma alimentação variada e rica, então a quinoa vem só para ajudar. Um pequeno pacotinho de presentes com nutrientes aí para você. Doutora Nádia, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Esse assunto foi bem esclarecido por você. E quem quiser conhecer mais do que a doutora tem feito, ela tem postado conteúdos super relevantes, dicas de como cuidar da saúde através da alimentação e dá para acompanhar pelo Instagram. Tá passando aqui, olha, e se você quiser anotar, é @NádiaNutriEsportes, tudo junto, Nádia NutriEsportes. Até a próxima, querida. Obrigada, Teru. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijão. Muito bem, ó, a gente vai fazer um intervalo curtinho. Na volta, se prepara porque é momento de você se movimentar aqui com a gente. Vai chegar aqui o No Seu Ritmo para você fazer com Tânia Santos do Sofá. E ainda hoje tem docinho proteico com quinoa aqui no Vida e Saúde. Olha aí, quem disse que não dá para fazer uma sobremesa saudável e gostosa? É já já aqui no Vida e Saúde, gente.